Reeleita com mais de 112 mil votos nas últimas eleições, sendo a terceira mais votada entre as mulheres aqui na Bahia e a primeira em Salvador, a deputada federal Lídice da Mata, do PSB, participou de evento que discutiu cortes no orçamento das universidades públicas. Só aqui na Bahia, a Universidade Federal da Bahia teve este ano um corte de mais de 12 milhões de reais, que afeta e inviabiliza as necessidades básicas e essenciais para o funcionamento da instituição. A deputada federal Lídice da Mata, do PSB, é nossa convidada. Mais uma vez, um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, deputada. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto, aliás, a toda a equipe. E o meu abraço. É um prazer voltar aqui à Tarde FM, que está, aliás, o Grupo à Tarde, que está comemorando seu aniversário nesses dias, né? 110 anos de história. 110 anos não é brincadeira. É, maravilha. Peso a ser carregado nas costas de legado em termos de comunicação no nosso estado, né? E a Tarde FM em dezembro comemorando 39 anos. 39 Olha que anos. Maravilha. Não são 110, mas já é um bom caminho percorrido também. Da FM quando começou. Deputada, o governo acabou recuando do contingenciamento que resultaria em mais um bloqueio de verbas para as universidades. Qual leitura a senhora faz desse recuo do governo? Olha, eu acho que a mobilização imediata dos segmentos de estudantes, professores, funcionários das universidades públicas, a mobilização da UNE também, já convocando atos nacionais nessa direção, em pleno momento eleitoral, fez com que o governo recuasse. Não sei se definitivamente ou momentaneamente, já que, na verdade, ele retirou o bloqueio para as universidades, de uma parte, e acena com a recomposição total só em dezembro. E, além do mais, esse corte que foi retirado das universidades foi mantido nas instituições de pesquisa, né? Na área da pesquisa, da ciência. E isso é muito ruim para o desenvolvimento do conhecimento, da pesquisa, da ciência em nosso país. E quando prejudica a pesquisa, acaba prejudicando as próprias universidades públicas também. Sim, claro, né? Há uma profunda ligação no Brasil entre a pesquisa científica e as universidades públicas. Elas são responsáveis por mais de 80% de todo o desenvolvimento de pesquisa das instituições de pesquisa e de ciência em nosso país, não é? A gente conversava mais cedo com o Levi Vasconcelos, nosso articulista político aqui no Issa Bahia, e eu comentava, a gente está vivendo tempos sombrios, não é? Com inversão de valores, agora em época de eleição, então, ataques de todos os lados, não é? E de baixo nível. Como é que a senhora avalia esse momento que a gente está vivenciando hoje? Com perspectivas de agravamento da situação ou tem uma luz no fim do túnel sinalizando que não, a gente já chegou no fundo do poço, agora estamos renascendo das cinzas? Olha, depende do resultado eleitoral, não tem jeito, né? Tem claramente um lado que joga no aprofundamento do confronto, do ódio na sociedade brasileira. Basta ver aí os ataques proferidos por deputados bolsonaristas em São Paulo, à Igreja Católica, até o Papa foi ofendido, né? A atitude de desrespeito frente à fé do outro é uma coisa assim de estarrecer e que certamente não é o comportamento de todos os cristãos evangélicos que não concordam com esse tipo de coisa. É atitude de minoria, mas uma minoria extremista, que aposta sempre nesse caminho. É o caso também desse absurdo comportamento da ex-ministra e agora eleita senadora Damares, que chocou o país com uma conversa, né? Uma pseudo-denúncia, que, na verdade, revela um comportamento doentio, gravemente, e que, se ela não provar, e parece que não provará, porque já começou a dizer que, na verdade, ela ouviu falar quando
todos nós que ouvimos o vídeo, vimos ela afirmar que tinha provas dentro do Ministério. Né? É uma mentirosa, quanto mais. É uma mentirosa, quanto mais. Uma pessoa a ser tratada, porque realmente, só que é um crime o que ela faz. Agora, é importante lembrar, deputada, que esses crimes, se comprovados que a ex-ministra cometeu, antes, portanto, de assumir o mandato, ela não teria direito ao foro privilegiado. Não teria direito ao foro privilegiado. E já há uma campanha na internet com mais, hoje, pelo que vi, já quase 80 mil pessoas assinando pela cassação do mandato para que ela não tome posse, né? Porque realmente é algo fora da curva, né? Nós estamos acostumados à política. Eu não sou uma política jovem, nova, que vocês conhecem, né? Sou do tempo que Ernesto era menino, né? Não tinha essa barba branca, né? Mas havia momentos de confronto, mas havia uma linha, uma fronteira de comportamento, de respeito. Agora, né? o que chama entre atenção... as pessoas que eram oposição uma à outra, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, deputada, a senhora citou o caso de Damares, não é? Um comportamento doentio. E uma das senadoras eleitas, campeãs de votos, não é? Lá no Distrito Federal, em especial. Ou seja, é um comportamento doentio do próprio brasileiro, de grande parte da parcela dos brasileiros? Esse momento, vocês são mais especializados que eu nesse assunto, que é a comunicação. O engajamento se dá pelo ódio, né? O que nós vamos vendo na internet, que quanto mais xinga, mais engaja, as pessoas se interessam. E algumas parcelas da juventude também acham engraçado, vai se engajando. Quando é um assunto muito absurdo, chama atenção. Basta ver nos velhos jornais, as manchetes sensacionalistas sempre chamavam muita atenção e ajudavam a vender o jornal, independente da veracidade da matéria. Então, a mentira, não sei por que razão, que é preciso investigar tanto na psicologia quanto na psicologia de comunicação, ela atrai, ela chama atenção, ela engaja, ela encontra seguidores, né? E isso, nós precisamos ter muita seriedade com isso, porque é isso que nós estamos vivendo aí com as famosas fake news no Brasil, né? Esta campanha é uma campanha de fake news permanente, sai por hora. E o que mais me chama atenção é que o gabinete de ódio existe, ele foi denunciado na CPMI da fake news. Nós caminhávamos para a identificação dos seus... A identificação já existia, mas a comprovação desse comportamento daquelas pessoas acusadas, e hoje não precisa nem fazer CPMI. Todo mundo sabe que os filhos do presidente Bolsonaro comandam esse gabinete de produção de fake news em todo o Brasil. O senhor Carlos Bolsonaro, o senhor Eduardo Bolsonaro. Nas primeiras investigações, nós descobrimos logo que o perfil identificado pelo Facebook, que foi retirado do ar, era um perfil que correspondia ao IP do chefe de gabinete, que também se chama do Eduardo Bolsonaro, dentro da Câmara. É o mesmo computador que comprava as passagens do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, o DNA, o rastro, está tudo muito claro. E hoje está tudo muito explícito. E a participação de grandes empresários brasileiros, muita gente diz, fake news, é engajamento espontâneo. Não, não é engajamento espontâneo, é engajamento programado, é engajamento que custa caro fazer. Claro que existe uma parte espontânea. Para chegar a essa área da espontaneidade, é investido muito dinheiro na geração desses engajamentos de boot, que são, portanto, artificiais, e com muito dinheiro que vem do financiamento de grandes empresários. Alguns deles já se assumiram aí, que defenderam o golpe do Estado agora, 9 dos grandes, né, comerciantes do grande comércio
né, no Brasil. Então, é muito triste ver como a elite brasileira se engaja num procedimento desse. O governador de Minas dizer que essas besteiras de Bolsonaro se releva. Não releva, não. Ele fala bobagens e faz bobagens. Não é só fazer bobagens, não. Coisas uma coisa graves. é a gente falar uma bobagem aqui no microfone, outra coisa é um presidente da República falar uma bobagem. Tem outro peso, né? Até porque a nós não é dado também a licença de ficar falando bobagens no microfone, muito menos a um presidente da República. Mas, deputada, a senhora que foi uma deputada muito atuante na Constituinte, né, propôs, inclusive, alguns projetos para regulamentar os dispositivos lá da Constituição, no capítulo da comunicação. Eu estou lembrando disso porque a senhora foi também relatora da CPMI, das fake news, que é uma comissão que produziu muita informação, mas como outras comissões parlamentares de inquérito, depois se faz muito pouco uso daquilo que os deputados, que os parlamentares produziram em termos de informações, de documentos, ou seja, o que aquilo ali se desdobra em inquéritos, em investigações, em denúncias formais da justiça, vai um outro campo. Eu estou fazendo essa introdução, deputada, para lhe dizer o seguinte, para lhe perguntar o seguinte: a senhora falou que a luz do fim do túnel está no dia 30 e a gente pode escolher entre um e outro presidente, mas alguns dados de realidade já estão aqui colocados, né? Essa estrutura de difusão de informação falsa, de desinformação, de difusão do discurso do ódio, e também um Congresso Nacional ainda mais conservador do que já é nessa legislatura. Com base nesse cenário, e como nós não vamos mudar, por exemplo, algumas coisas já estão definidas, como o orçamento para o ano que vem, por exemplo, em que cenário um eventual novo governo, portanto, de não continuidade, vai governar, e em que cenário um governo de continuidade vai atuar com essa realidade na Câmara, essa realidade que a gente vê no enfrentamento, nas discussões dos grandes temas, né, sempre contaminado aí pela desinformação. E eu lhe pergunto, qual é o papel, fora da política institucional, das instituições da sociedade, das grandes entidades, CNBB, OAB, ABI, as federações, as associações representativas de segmentos ou da classe trabalhadora, ou do setor, do chamado setor produtivo. Que papel essas instituições vão jogar para a gente tentar consertar e botar o Brasil de volta no rumo que esteve até alguns anos atrás? Olha, eu acho que esse papel, começando por aí, é justamente o da defesa da democracia. É a constituição de uma ampla frente das instituições democráticas para fiscalizar o governo e para mobilizar a opinião pública em defesa da democracia. Porque quando a gente fala que há uma ameaça à democracia, muita gente diz, não tem espaço para golpe militar, como foi em 64. Não há espaço político internacional para isso, mas não é disso que está se falando. O que está se falando é justamente das mudanças institucionais feitas sob a manipulação do poder político, do uso da máquina, para que nós tenhamos um Estado cada vez mais autoritário e mais servil à opinião do presidente da República. Isso não é um Estado republicano, não é? É transformar por que o ataque ao Supremo Tribunal? Justamente para que o Supremo não seja republicano, o Supremo seja um espaço que obedeça ao presidente e aos seus interesses, os interesses daqueles que o apoiam, inclusive os interesses econômicos daqueles que estão ao seu lado. Não é? Então, para isso, eles próprios falam em aumentar o número de ministros do Supremo, para mudar a composição do Supremo, e isso foi condenado por todos eles aqui. Falam que se Lula ganhar, o Brasil vai ser uma Venezuela, porque a Venezuela tomou posições assemelhadas, digamos assim, de controle social da sociedade. Eles é que pretendem fazer isso, né? Eles acusam aquilo que é o desejo deles realizar e põem na culpa do presidente Lula isso tudo que nunca foi feito no Brasil. Porque veja como a fake news ela nasce, ela vai envolvendo as pessoas. Se acusa Lula, primeiro, de fechar as igrejas.
Ora, Lula governou 8 anos, nunca fechou a igreja, nunca mexeu nas igrejas no Brasil. Pelo contrário, aprovou uma lei garantindo a liberdade de crença em nosso país e outras, né, que vieram no sentido até de fortalecer manifestações da igreja evangélica, por exemplo. Né? Acusam Lula e Dilma, que também governou mais 5 anos e nunca cometeu esse... Então, se fala de um presidente que já fez, enquanto que as manifestações de intolerância com os católicos, com os evangélicos, com evangélicos, inclusive, que discordam de Bolsonaro, como está sendo denunciado hoje na imprensa, e com aqueles que professam a matriz, as religiões de matriz africana no Brasil, é feita por esse grupo que está no governo. Por esse grupo que está no governo. Então, eles acusam o que eles pretendem e o que eles praticam. Né? E as pessoas envolvidas nesse discurso usam esse pretexto para justificar a sua posição, porque não é possível que uma pessoa que tenha vivido essa realidade, que veja que isso não aconteceu, possa crer nisso. Ou é muito ingênuo, ou realmente é de má fé também. Está querendo apoiar, porque responde aos seus interesses e quer dar uma capa nisso. Um outro exemplo, desde quando nós éramos jovens e já ouvíamos dizer: se a esquerda ganhar no Brasil, vão dividir a casa das pessoas, vai invadir sua casa. Em 89, esse foi um discurso forte contra Lula. Em 2000, quando Lula ganhou, também se dizia, tinha gente que dizia que ia sair do Brasil, porque iam tomar a casa deles, pessoas ricas. Ninguém saiu do Brasil. Aliás, o governo de Lula conseguiu um fato inédito. Ninguém perdeu. Os bancos ganharam dinheiro, ganharam muito dinheiro no governo de Lula. O setor produtivo da indústria ganhou dinheiro, cresceu, reanimou alguns segmentos da indústria, como a indústria naval, a indústria de construção civil pesada, a indústria da construção civil em nosso país e outros segmentos. Ganhou dinheiro os grandes comerciantes, porque havia um consumo muito grande, um mercado interno aquecido. Foram subsidiadas linhas de produtos domésticos para estimular o consumo no Brasil. E ganhou dinheiro os mais pobres, principalmente, ganharam. Ganharam porque aumentou o salário mínimo com valor real. Eu lembro, eu era estudante e a gente lutava para que o salário mínimo pudesse ser $100 no Brasil. Quando Lula assumiu, era $70. Quando ele saiu, era $300. Então, é uma diferença. Todo mundo ganhou. Mas, no entanto, hoje volta essa mesma conversa. Eu vi essa semana alguém dizendo: eu soube que se isso acontecer, vai dividir a casa da gente, vão invadir a casa. Por que é que isso aconteceu, meu Deus do céu? Deputado, nosso tempo acabou, infelizmente. Mas, olha, a gente quer aqui parabenizá-la. A culpa é de Gabriel. A culpa é do assessor. Tem que sobrar para o assessor. Mas a gente quer parabenizá-la pela sua reeleição e dizer que um prazer tê-la sempre aqui conosco. Seja sempre bem-vinda. Até uma próxima, então. Prazer meu, e como estou aqui com uma representação da comunicação na Bahia, a ABI, vamos discutir uma hora dessa novamente essa questão da fake news, essa coisa que a comunicação, a crise da comunicação séria vive em nosso país. Vamos discutir sim, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, deputada federal Lídice da Mata, do PSB. 9 horas em ponto aqui na Tarde FM.